Mergulhando no espelho. Meu nome é Genor Maciel, sou psicólogo clínico e estou aqui neste podcast cheio de afeto para você. Recebendo hoje uma pessoa, olha, muito querida, uma pessoa simpaticíssima, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar. O nome dele é Volney Costa, doutor Volney Costa, que é psiquiatra, né? E tirou um tempo que foi dificílimo, mas ele deu um jeitinho de vir aqui ser entrevistado por a gente. Vamos lá? Doutor Volney Costa, que vai falar hoje sobre uma porção de coisas importantes. E eu acho que o mais importante agora, neste momento, em setembro, é algo. Vamos deixar para lá. Você vai entender. Vamos falar sobre suicídio. Uma coisa muito séria. Meu querido, como está, doutor Volney? Muito melhor depois de vir aqui você me convidar. Foi difícil ajustar essa agenda, né? Eu sei. Sua agenda é muito puxada, eu querendo vir É muito aqui puxada. e você não deixava. Ele tava falando difícil. isso, eu tive que conversar com a secretária dele, foi uma história, e nós marcamos um café, aí foi complicado, terminamos nos encontrando na clínica, não é? Foi, por acaso, e aí que deu certo. Aí deu Foi certo. ótimo. Eu quero, na verdade, antes de tudo, agradecer pelo convite. É uma honra poder sentar aqui nessa mesa contigo para conversar. Eu vi que tantas pessoas assim de muita relevância sentaram aqui contigo, então é realmente uma alegria. E mais do que isso, uma causa, né? Assim, parar nessa tarde para a gente vir aqui para a gravação. Eu vinha para cá pensando assim o quanto é importante e como a gente pode salvar e preservar vidas por atitude como essa sua. Então, meu gesto é de agradecimento logo de cara pelo convite e pelo tema. Meu querido, eu te agradeço profundamente e acredito que as pessoas vão ficar gratas por terem uma pessoa, né, importante como você passando informações para ela. Mas eu falei de suicídio, vamos falar de uma coisa que as pessoas normalmente comentam, que é Setembro Amarelo. Por que exatamente Setembro Amarelo? Pois Porque é. isso tem a ver com suicídio. Vamos lá. Pois é, Vamos as entender. pessoas geralmente elas não fazem um link muito claro de onde que vem, mas é uma história, eu acho muito marcante, assim, para quem não conhece essa história, Genor. No ano de 94, um adolescente nos Estados Unidos, ele faleceu por essa causa e ele era muito apaixonado por um Mustang amarelo, ele fazia manutenção, ele vivia mexendo com esse carro e o ato de perda da vida aconteceu justamente dentro desse carro. Durante o velório do Mike, né, a família decidiu fazer fitinhas amarelas e com uma mensagem de que, assim, se você não está bem, procure ajuda. E distribuiu no funeral. E isso marcou muito as pessoas e foi o evento inicial. A partir disso, eles não sabiam, mas isso tomou uma proporção muito grande. Eles fundaram nos Estados Unidos uma organização justamente para promover a prevenção à vida. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde encapou essa ideia. E quase 10 anos depois, em 2015, aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, eles encaparam finalmente a ideia e trouxeram para o Brasil a campanha do Setembro Amarelo. E a Abrata, que é a instituição da qual eu faço parte, vem buscando ampliar esse marco, esse evento, para também instituições, escolas, para a população geral, fazendo com que a informação chegue em todos os cantos do Brasil. Você podia falar um pouquinho, já que você citou, como é esse espaço onde você trabalha, a Brapa, como é isso? O que é? Legal. A Abrata, Genor, ela Qual o chama nome é? Abrata. Abrata. Abrata com T, que é a Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Portadores de Transtornos Afetivos. Se quem estiver assistindo acessar abrata.org.br, é uma instituição que ela nasceu, ela foi fundada em 99, no Hospital das Clínicas, pelo grupo de transtornos afetivos, o GRUDA, que até hoje existe. E a Abrata, ela cresceu muito ao longo desses 25 anos de história. E hoje ela tem um papel muito amplo na sociedade, mas a missão principal da Abrata é educação em saúde, combater estigmas em transtorno mental e levar a educação em saúde. Ela faz isso, seja com educação direta para a população. A Abrata tem um canal no YouTube também, que tem vídeos, muitas aulas gratuitas. Mas também existem os encontros com especialista, em que nós, com outros psiquiatras e psicólogos, a gente faz aulas explicando sobre temas relacionados à saúde mental. E existe também os grupos de apoio, que são gratuitos também, para adultos, né, que são os GAUs, grupos de apoio online, que a Abrata recebe essas pessoas para poder conversar, a gente chama isso de suporte de pares. Isso é uma Suporte coisa... Suporte de pares. de pares. Esse é um procedimento bem consolidado no meio científico e saúde mental.
Tem isso para as pessoas adultas do Brasil todo, gratuito, e tem para adolescentes e adultos jovens, que contempla ali dos seus 14 anos até os 21. No caso, quando é com adolescentes, aí tem a supervisão de psicólogos que vão acompanhar esses grupos. Mas é muito interessante. O fato é que a Abrata, ela vive de levar informações e educação em saúde para a população. Poxa, isso é muito importante saber de tudo isso, porque esse podcast tem como função levar informação para as pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma. E isso aí é muito importante o que você está falando, né? Legal, eu vejo que somam esforços, né? Eu acho que trabalhos como esse que você está trazendo, quando se soma e contra com trabalhos como esse que a gente faz na Brata, num país tão escasso em recursos de saúde mental, e a gente vai poder falar disso hoje, realmente é como um copo de água para quem está caminhando no deserto. É muito importante. Vamos conversar de uma maneira tranquila sobre a depressão ou a tristeza, o que leva uma pessoa ao suicídio. O estado anterior ao suicídio. Não é bem o que leva, o estado anterior ao suicídio. Pois é. Quando a gente pensa assim, é óbvio que a gente tem que tirar do entorno disso todo julgamento moral que se tinha no passado, de que a pessoa foi fraca e que talvez ela poderia ter pensado diferente na vida. Não é bem assim. Quando você pensa num evento tão trágico como esse, a interrupção da vida, se tem uma sobreposição de muitos fatores que vão se somando na vida do indivíduo, tá? Então, quando eu penso no anterior ao ato, tá? Eu tenho que pensar assim, em saúde mental, Genor, eu costumo explicar isso para as pessoas, para os pacientes que vêm, a gente pensar a saúde mental em 3 grandes domínios: biológico, estrutura psicológica e o social. Tá? Então, se eu for olhar o que leva à morte por suicídio, eu tenho que passar por essas 3 esferas. Primeiro, então, do ponto de vista biológico, a pessoa possivelmente tem um histórico familiar de transtorno mental grave, isso não foi levado em consideração. Às vezes um primo, um tio, o pai, alguém já teve uma morte por essa causa, e a própria presença de algum transtorno mental não diagnosticado. Agora, uma pergunta de uma pessoa ignorante. Como eu, isto que vai passando de família tem uma hereditariedade fisiológica? Existe Existe sem essa? dúvida. Existe? E é curioso, muito boa a sua pergunta, Genor, porque assim, quando a gente pensa nos transtornos mentais, eles têm uma transmissão hereditária muito importante, muito importante. E isso é ignorado por muitos Totalmente. médicos. É Exatamente. difícil, a gente não pensa muito Não nisso. pensa. Se a gente pegar, por exemplo, só vou pegar um exemplo que é a área que eu trabalho, o transtorno bipolar, tá? Se você pega as manifestações clínicas do transtorno bipolar, a primeira vez que ele foi descrito do ponto de vista médico foi há 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo. Até hoje, a manifestação é parecida com o que era 2.500 anos. Você vê como a genética é muito precisa na sua transmissão. Isso não quer dizer que quem herda o DNA vai ter essa doença. Há uma predisposição. Agora, para adoecer, são os outros fatores que eu queria comentar Aí contigo. você vai explicar que o ambiente pode potencializar e favorecer o aparecimento mais fácil, mais rápido, deve ter por aí. Exatamente. Então, se eu falar do primeiro domínio, o campo hereditário, biológico e adoecimento. O segundo, estrutura psicológica. Isso é construído, assim, no convívio com a família, existem também uma predisposição. Mas, por exemplo, pessoas que têm um pior senso de esperança, que têm a cognição muito rígida, não consegue mudar muito de ideia, pessoas que são muito desreguladas emocionalmente, às vezes passa por uma situação e já se desregula. São pessoas que têm uma predisposição também maior, então perde essa proteção. E quando entra nos fatores sociais, então eu estou vendo que vai somando questões. Quando entra no campo social, a gente tem uma porção de problemas. Por exemplo, a pessoa ser do sexo masculino, a predisposição é maior. É maior? Muito maior. Se ela, a não ser que seja profissional da saúde. Se a gente vai falando de profissionais de saúde, especialmente médicos, aí o risco iguala, homem e mulher, tá? Mas o sexo masculino, a idade, se eu tiver ali na adolescência ou após os 45 anos de idade, são idades de risco, tá? Um status financeiro complicado, se a pessoa está passando por um grande endividamento, se ela teve perdas financeiras ou perda conjugal, enfim, grandes perdas e luto, tá? E o mais importante de tudo, se a pessoa está exposta a substâncias, por exemplo, abuso de álcool, uso frequente de álcool, ou outras drogas. Tem sido algo que a gente tem recebido que é uma coisa muito triste assim no consultório. A molecada vai para as festas, assim, e elas abusam de drogas e usam as drogas Hoje temos muitas sintéticas. drogas sintéticas. Muito. E virou uma coisa assim meio que comum nesse meio. Então, essa molecada é muito frequente a gente receber notícia que teve entre eles tentativa Está de ligado à suicídio. cultura jovem, né? Que acha que
Eu acho que é muito ampla a impressão que eu tenho estudando. Eu acho que tem a ver com a cultura jovem e me parece que assim o submundo no narcotráfico de alguma forma também contribui para que essas festas sejam muito atrativas e ali eles podem vender à vontade e a coisa vai muito mais longe. Tem uma idade que as pessoas estão mais predispostas ao suicídio? Tem. Infelizmente, a adolescência no Brasil, esses números estão assustadores demais. E classicamente após os 45, 50, 60 anos. Então, nesse pico. E quando eu falo que a gente fica muito assustado com a adolescência, é porque os números do Brasil estão piorando assim assustadoramente em relação ao suicídio, especialmente na molecada. Se a gente pensar assim, de 2010 a 2019, até antes ali da pandemia, havia um aumento de 50% da taxa de mortalidade por suicídio na molecada. Olha o que é isso, entende? Assim, aumento de 50%. É um absurdo. Exatamente. Hoje, isso configura uma das principais causas de mortalidade nessa faixa etária. Você tem a primeira causa, sem dúvida, situações violentas, como morte por arma e acidentes, e o suicídio já chega ali encostando na segunda posição. Não dá. Tem alguma classe social onde o suicídio seja predominante? Tem sim. Se a gente pega pessoas de um nível educacional um pouco mais baixo, menos esclarecidas, que acabam também tendo pior acesso à saúde mental, essas pessoas acabam sendo mais vulneráveis, e as minorias. Se a gente pensa as minorias são mais vulneráveis ao muito suicídio? Mais. Se a gente pensar na população LGBT, eles são muito vulneráveis. Mesmo, LGBT são mais vulneráveis ao suicídio? Muito mais vulneráveis. Há um momentinho, uma parte. A quem você atribui isso? Por que LGBT é mais vulnerável ao suicídio? Por quê? A minha leitura, assim, tanto de estudos quanto de experiência no consultório, que é uma população muito excluída dentro das suas angústias e dos seus direitos. Então, assim, se ele tem uma percepção já da orientação sexual dele, muitas vezes no Brasil é um país muito conservador. O Brasil não é um país muito conservador. Eu costumo dizer que o Brasil é o Oriente Médio sem burca, em termos de conservadorismo. Eu costumo dizer isso. É verdade. E aqui, assim, esse adolescente ele não vai ter a liberdade nem de poder conversar com a família, os conflitos internos, e nem de poder fazer experimentações que outros adolescentes fazem, como ter amigos, um grupo de amigos, ter pares diferentes, sair, beijar, ficar e tudo mais. Ok que aqui em São Paulo a gente vê um movimento diferente, já de mais abertura, mas eu costumo dizer que o Brasil não é São Paulo, né? E a grande realidade é outra. Então, esse é um fator, e o segundo é que essa população também não é educada a pedir ajuda quando precisa. Eles estão acostumados a ter que lidar consigo mesmo. E aí, a gente tem também as minorias, tá? Assim, se a gente pensar em imigrantes, o Brasil... A gente ignora, mas o Brasil tem recebido muitos imigrantes latinos e africanos, haitianos também, e essas pessoas, elas são submetidas a situações de trabalho, assim... subemprego, né? Alguns, né? Exatamente. E também tem uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, dificuldade de barreira com o idioma. Então também são. Então, se eu pegar assim, se eu pegar um público que a gente tem que prestar atenção, pessoas pretas, LGBT. Eu acho que aqui a gente está no máximo da fragilidade e da vulnerabilidade. Agora, a pessoa que está prestes a fazer um negócio desse, a se suicidar, ela dá sinais? Algumas vezes, Agenor, algumas vezes. Então, assim, a gente tem que ficar atento aos sinais. Algumas pessoas emitem sinais, assim, elas começam a ir se desligando emocionalmente dos grupos sociais, quitando dívidas, muitas vezes pede demissão do emprego, ela começa a encerrar ciclos. Esse é um sinal importante. Ou, às vezes, começa a descontinuar o tratamento, não faz mais contato, não procura mais o médico. Algumas pessoas, elas dão sinais. E aí... A grande questão é que muita gente fala que quem quer vai lá e faz, não dá sinais. E isso é algo que é uma besteira sem tamanho, assim. Porque, assim, você tem pessoas que estão emitindo sinais e aquilo pode ser entendido como um pedido de ajuda, entende? E ali é uma janela de oportunidade. Poxa, se eu sou cardiologista e a pessoa está cada vez mais aumentando o consumo de gordura, para o remédio de pressão alta, não está fazendo atividade física, aumenta o cigarro, está dando sinais de que ela pode infartar e morrer daquilo. É possível fazer uma intervenção e salvar uma vida. Quando a gente pensa em saúde mental, as pessoas não têm essa leitura. Quer dizer,
vão surgindo sinais de que a pessoa não está bem, se fazer uma intervenção ali e evitar. Agora, tem algumas pessoas que têm um nível de impulsividade muito maior, elas não emitem sinais, elas vão lá e partem para o ato, né? Especialmente homens, eles tendem a ser mais violentos e certeiros na tentativa. É um público que a gente tem que ficar muito mais atento. E o que normalmente, o que mais eles, quando eles se suicidam, qual é a substância que ele toma? O que é mais comum no suicídio? Pular? Qual é o mais comum? Isso depende muito. Mas no geral, qual? Existem muitos estudos que vão investigar os meios, a gente chama isso de meios letais, né, de acordo com uma comunidade. Então, se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, o meio mais comum vai ser a arma. Né? Se você vai, por exemplo, numa sociedade mais rural, na China, outros países, vai ser pesticida. Então, se a gente pensar no Brasil, que é um país quase que continental, você tem diferenças culturais importantes. Então, nos locais, por exemplo, centro-oeste, que as pessoas têm um pouco mais, talvez, de acesso à arma, até por uma questão, assim, de pessoas têm mais fazendas e tudo mais, a arma talvez seja um meio letal, ou pesticida, por corda também, seja ingestão de medicamentos ou veneno, depende muito da facilidade de acesso. O Brasil se varia muito o meio letal. Existe algum mito com relação ao suicídio? Como são esses mitos, essa história ligada ao suicídio? Você já acabou de explicar. Agora, uma pessoa diz, eu vou me suicidar. Nós temos que acreditar. Como é que a gente acha? Pois é. Estou pensando em morrer, estou pensando em me suicidar. A gente deve levar a sério? Ou quem fala não age? Como é esse papo? Tá. Acho que a primeira questão é que, assim, se a pessoa se vai para esse tema, possivelmente a saúde mental dela não está muito legal, porque a gente não vai pensar nisso no dia a dia, né? Você acorda, sem dúvida, todos nós, eu tenho que acordar, tenho que cumprir minha agenda, tal dia eu vou viajar, tal dia tem que minha mãe, todo mundo, a gente está sempre envolvido. Agora, se a pessoa para, eu vou, algo já não está bem. Algo já não está bem. E, sem dúvida, já precisaria ser visto por um profissional de saúde mental, né? E aí, a depender do acesso que ela tem. Pode ser muito importante o psicólogo, o médico clínico geral, o psiquiatra, o enfermeiro de saúde da família, Mas o psiquiatra é fundamental. Acho que o psicólogo deve encaminhar o psiquiatra e trabalharem juntos. Isso é fundamental. Isso é muito importante mesmo. E acho que tem uma parceria. Mas a gente, sabe, Júnior, assim, no Brasil, o acesso ao psiquiatra é muito difícil, assim, muito difícil. E tem muita gente, mesmo em São Paulo, a gente tem alguns projetos que a gente faz andanças por diferentes bairros, assim. Tem locais que não vê psiquiatra, bairros há 7 anos, postos de saúde. Além de ser caro, que entre nós é caro. Saúde já mental, teve paciente que eu dizia, olha, você tem que procurar um psiquiatra, ele vai dizer, olha, não consigo, porque eu tentei, é muito caro, e eu fico esperando. E a saúde mental não pode esperar, né? Quando você está sem saúde, você não pode ficar dizer, a minha doença vai esperar. Exatamente. E para isso, a gente precisaria de políticas públicas bem estruturadas para que as pessoas tivessem acesso no SUS, inclusive, minimamente a profissionais capacitados em saúde mental, se você não consegue prover o psiquiatra lá. Porque a gente não tem psiquiatra suficiente. Hoje você tem no Brasil cerca aí de 13 a 15 mil psiquiatras no Brasil. Só que a maioria está concentrada no Sudeste. Se você considerar uma população de 200 e tantos milhões de habitantes e espalhado, você não tem profissional para dar conta. Eu acredito nisso. Eu acho que esse problema de saúde no Brasil é muito sério. Muito sério. Agenor, estive no meu plano de saúde para fazer um exame e só tem em janeiro. Eu digo, janeiro, e um plano de saúde que não é dos piores, né? É médio. E só tem em janeiro, isso é um absurdo, lógico, eu vou usar outros recursos, a gente tem jeito de outro lugar, mas quem não tem, quem não pode? Quem não tem plano de saúde faz o quê? O quê? A coisa é muito séria, né? É muito sério, é muito sério, é muito sério. E aí, retomando o ponto que você tinha me perguntado, assim, se minimamente a pessoa falou sobre pensamento de morte, ela tem que procurar um profissional de saúde e aí encaminhar para um especialista sempre que possível, entende? Todas as pessoas que falam, eu quero, eu vou, acaba fazendo? Obviamente não, é uma porcentagem pequena, mas como eu disse, assim, há um somatório de fatores e os sinais precisam ser lidos, né? A gente não deve ignorar os sinais. Sobre os mitos, você trouxe aqui um pouco anteriormente. Acho que os grandes mitos acerca desse tema no Brasil, infelizmente, se estruturaram em torno de conceitos religiosos. De que isso é pecado, de que quem comete isso não terá um bom lugar e um bom desfecho no momento do julgamento final, para quem acredita nisso e tudo mais. Eu tô de verdade como psiquiatra, eu acho que quem se suicida e quem infarta
tem o mesmo fim diante do Criador, porque é uma morte por saúde, é uma fatalidade que poderia ser evitado. É uma causa de morte evitável. Esse é o ponto. E temos que entender que a pessoa está doente. Sim. Porque as pessoas não entendem. O cara suicidou-se, ele não está doente. Ele muitas vezes é maluco, aquele cara não gosta muito da vida, preguiçoso. E o cara estava doente. Foi a doença que o levou, né? E as pessoas não entendem muito bem essa história de doença mental. Exato, exato. E daí eu de novo trago o papel da Brata, o quanto assim, é incansável você levar a educação em saúde para o Brasil. E a Brata trabalha. Há quanto tempo ela está no. A Brata, ela começou suas atividades em 99, então a gente tem aí já completos 25 anos de estrada, indo para o 26º ano, e com uma experiência consolidada em educação em saúde. Assim. Então Poxa, que bom, né? É muito importante dentro do Brasil. Eu diria hoje, assim, no Brasil, é a associação de pacientes que tem mais importância e relevância em termos de saúde mental de levar informações adiante. Quais são as outras? Nós temos CVV, quais são as outras? Não, a gente tem, são papéis que você diferentes. conhece. O CVV, por exemplo, tem um É papel... uma coisa emergencial. CVV é uma coisa de... Exatamente. O CVV é um centro de valorização à vida, que é um suporte para receber e falar com pessoas em momentos críticos e conseguir dar acolhimento para elas num momento muito delicado da vida delas. Bem emergencial e básico, aquela... Né? Exato, assim, a Brata não faz esse papel de poder atender as pessoas no momento emergencial, pelo contrário, ela atua na prevenção, levando informações e evitar que o problema chegue adiante. Chegou aqui, essa é a Ternura, minha cadelinha, que está dizendo que São Paulo nós estamos com 20 graus. Né? Mas não é verdade, nós estamos com... Não, acho que mais frio, né? Nós estamos com mais frio. Mas, você tem algum animalzinho? Tenho e sou apaixonado por cachorros, e a cachorro em especial, sou apaixonado. Eu tenho 2, o Zeca e o Snowy. Ah, é? Eles são irmãos da mesma ninhada. Qual a raça deles? E não tem raça. É como a minha, a Ternura não tem raça também. Meu Deus. Ela é brasileira, ela é pura. Pois é, mas eu chamo eles de canalhas, eles são os canalhas, porque eles nunca falaram nada pra mim, eu tô esperando até hoje. Nunca falaram nada, eu fico esperando não falar. Mas ainda assim eu me apaixonei por eles. Só pode ser canalhas. Talvez né? porque não falem também, isso ajuda na nossa paixão, né? Eu sou apaixonado pela Ternura. Eu moro com essa figura aí, que é o grande amor da minha vida, e como eu amo tanto, eu disse, poxa, no meu podcast eu vou trazer a Ternura, dá um jeito de... Olha como eu passo. Aí me vem essa ideia, eu digo, não, ela vai dar temperatura. Mas eu tenho que renovar a foto, e eu esqueço, eu digo, gente, tem que renovar a foto. Eu não sei nunca quando vai passar o podcast, nunca não, a gente programa um podcast, mas no dia que passar, como vai estar a temperatura? Pode ter 20 graus mesmo, ela acerta ou não, né? Não é gravada ao vivo, então fica complicadinho, mas a foto está ótima. Mas essa é a Ternura, minha grande... Um beijão pra Ternura. Minha grande... Ótimo. Agora uma coisa. E os familiares e amigos, eles teriam que encaminhar a pessoa que pensa em suicídio, que existe essa possibilidade, e quando a pessoa não quer ir, como nós podemos fazer? Muito boa pergunta. Janora, assim, quando a gente pensa no papel dos familiares e amigos, né, assim, sem dúvida, a rede de apoio é um dos maiores fatores de proteção e para evitar que essa fatalidade aconteça. E sempre, quando a família consegue, ou quando os amigos conseguem, tem um papel muito relevante. Mas existem limites, né, de cada um. Eu entendo que... Eu estou dizendo isso agora porque a família também adoece, a família também chega no seu limite, e quando a gente pensa em pessoas com transtorno mental grave, muitas vezes os sentimentos ruins, a agressividade, aquilo mais pesado da doença é descarregado e direcionado para a família. Então, muitas vezes a família chega no consultório muito cansada, sabe? E aí, assim, eu entendo que a boa comunicação entre a família e os profissionais de cuidado, no caso o psicólogo, o psiquiatra, de repente o enfermeiro da família, vão conseguir determinar se há em algum momento é necessário alguma intervenção maior. Por exemplo, que essa pessoa seja encaminhada para uma internação psiquiátrica, por exemplo. Que embora isso não seja algo... a primeira indicação a se fazer, mas em muitos casos a gente precisa até para proteger a vida da pessoa. E é tão difícil internar uma pessoa, não é? É tão difícil ter lugares bons para ver internas bons que sejam acessíveis. Sim. Eu estou falando isso porque eu passo isso todo dia. Eu pego pacientes com problema e eu quero encaminhar, eu mando para um psiquiatra, ele olha e diz, não tem, é caro, é 15 mil, 12 mil por mês, e a pessoa é classe média. Não?
Não tem como fazer. Existe. Me fala sobre isso um pouquinho. Tá. Quando a gente pensa na necessidade de internação, tá? De novo, eu vou fazer um paralelo com questões clínicas, porque é importante. Se você chegar com uma crise de diabetes ou crise hipertensiva hoje num AMA, num pronto-socorro, talvez você também não tenha de facilidade de internar aquela pessoa, por mais que ela tenha indicação. Às vezes por uma pneumonia, uma infecção grave. É só mesmo porque há um gargalo na saúde pública para conseguir acolher as demandas. Na saúde mental não é diferente. A gente tem no Brasil uma rede que chama Rede de Apoio Psicossocial, a RAPS, que é uma rede assim muito bem pensada, que ela pertence ao SUS e ela tem uma estrutura em que, teoricamente, as pessoas que têm sofrimento mental, elas entram pelos postos de saúde, recebem um acolhimento, quando isso não é resolvido, isso é transferido para os ambulatórios de saúde mental ou para os CAPs, que conseguem estabilizar esse paciente e devolver para a rede pública, ou o CAPS, ou o ambulatório de saúde, indicar a internação num hospital. Se o hospital não resolve, pode passar para um quarto nível, que são os hospitais universitários, que são mais especializados. A questão é que, na prática, a gente não chega, toda essa estrutura ela não recebe um investimento e gerenciamento de recursos adequados. Então, você chega na unidade básica de saúde, os profissionais não têm suporte de saúde mental, eles nem conseguem atender de tão sobrecarregados que eles têm. E eu conheço muitos postos e muitas pessoas de muito boa vontade, elas não conseguem de estar sobrecarregadas. Os CAPs, a mesma coisa. Os CAPs viraram, além de meme, uma coisa horrorosa que se criou recentemente, meme com CAPs, eles viram meio que o ponto central desse sistema de saúde que não dá também, porque o CAPS não consegue absorver todo mundo que precisaria com ideação suicida. Então, você me perguntou assim, o que dá para fazer? A gente tem que usar a estrutura que a gente tem. Então, se você tem alguém, se você está com problema e você precisa de suporte, vá ao posto de saúde, peça ajuda. Lá eles se viram. Vamos falar um pouquinho, assunto bem delicadinho, mas aqui, lógico, eu tenho que ser o mais honesto possível, já que eu tenho que, nós, né, estamos fazendo um trabalho de ajuda social, temos que ser verdadeiro, porque senão vira aquele negócio de estamos na mídia, somos felizes e está tudo bem. A religião, ela, sem entrar no mérito, a religião pode, em alguns casos, ajudar nesse processo de suicídio, você como psiquiatra? Vou ser muito franco contigo, a religião é muito protetiva, muito, ela é muito boa. Tá? Então, ter uma religião protege as pessoas contra a fatalidade da morte por suicídio. A questão é que algumas religiões, e aí alguns líderes religiosos, por menor responsabilidade, orienta os seus fiéis, que são pacientes, a descontinuar a medicação e ficar só na fé. Aí fica complicado. Se quem está ouvindo aqui já viu um pastor, um padre, um líder religioso, tirando o medicamento, aí falando isso, ó, foge, porque essa pessoa não sabe o que está fazendo. Eu tenho contato com pessoas, lideranças da Igreja Católica, lideranças evangélicas. Ouvi recentemente de um líder de uma religião evangélica bastante grande, a Congregação Cristã no Brasil, eles falando: olha, doutor, a gente tem a nossa fé, a gente vai fazer as orações para as pessoas, mas a gente vê claramente que tem casos que a questão não é fé, é procurar ajuda médica, e a gente orienta as pessoas. Então, assim, eu, inclusive, tenho uma admiração muito grande, eu particularmente não tenho religião, mas tenho uma admiração muito grande por essa igreja evangélica, pela forma como eles conduzem temas de saúde mental. Eu acho muito responsável. E por outra vertente também, Agenor, quando a pessoa tem uma religiosidade, o ato de ir toda semana lá, caminhar até a igreja, já é uma atividade física. Está num grupo que o aceita. Grupo, exatamente, né? Seja como for. E observar, às vezes, que uma pessoa está passando por dificuldade também. Se preparar, tem todo o ritual para. Exatamente, o cuidar de si. Você chega lá, fulano, como você está melhor, faz tempo que eu não te via. Vai ter um. Recentemente, eu fiquei super feliz, assim. Eu soube que teve uma feijoada com samba numa igreja, assim. E as pessoas iam muito felizes, eu recebi fotos, assim. As pessoas dançavam e sambavam na igreja. Então, veja, para quem está com uma depressão, isso vai ajudar a pessoa a se sentir acolhida, entende? Ela vai ter o espaço dela. Mas, mais uma vez, assim, eu acho que em qualquer coisa, tanto na medicina quanto na religiosidade, esteja atento. Ouviu bobagem do pastor, vai para outra igreja. E eu acho interessante porque eu tenho um amigo que não está nem morando em São Paulo, não está morando em São Paulo mais, e ele tinha tendência a suicídio, uma série de coisas. Ele entrou na igreja, aí a igreja é bem alienante, aquela igreja quando ele não pode fazer nada de nada, bem alienante.
eu comecei a criticá-lo, né, internamente, eu pensando. Depois eu digo, não, esta igreja é ótima, é um preconceito. Não importa se ele está alienado, não importa, mas a igreja o acolhe. Ele pertence a um grupo que o acolhe com afeto. Então é ótimo. Quem sou eu para ficar julgando a igreja e entrando nessa e querer dizer, não, isso não é correto, essa igreja é alienante politicamente, essa igreja é um absurdo, cada pessoa no seu universo. Exato. Você não acha isso? Eu vi o Exato. quanto era preconceituoso, comecei a julgar. Achar, não, essa igreja, sabe, não sei o quê, não tem visão sociológica, não tem visão, tudo bobagem, tudo bobagem. A igreja o acolheu, ele está bem. Exato. E assim, eu acho que pra gente que é da saúde mental e pessoas assim mais, eu diria agora liberais, porque nós na saúde mental a gente tende a ser muito mais aberto e liberais com muitas coisas. A gente vê tantas histórias que a gente muda, a gente flexibiliza os nossos conceitos muito, né? E quando a gente recebe alguém com uma estrutura muito mais fechada, com dress, com código de vestimenta, código de conduta e tudo mais, a gente tende a ficar um pouco incomodado. Eu também fico, é natural. Mas a grande questão é assim, se aquela pessoa está muito feliz daquela forma, se aquela é a forma como ela viu o pai, a avó e a tradição dela, se eu tirar ela daquilo, talvez ela não seja feliz. Então, A felicidade é muito individual, muito né? E as pessoas não individual. entendem, algumas não entendem. Eu Então, não estava entendendo isso. Às vezes eu digo, não, para. que a mensagem que eu deixo, assim, provavelmente tem pessoas de saúde mental, colegas psicólogos escutando aqui, assim, vamos tirar os nossos preconceitos, assim, e a gente transfere, às vezes, para a religião, a responsabilidade de sofrimento mental das pessoas, que talvez não seja. Provavelmente, se ela tivesse sem a religião, ela direcionaria o sofrimento mental dela para outra questão. É como Jung que fala que nós temos, as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado quando for cuidar de uma pessoa, porque a pessoa pode ter um pilar e aquele pilar é que a sustenta. Se eu tiro aquele pilar, ela pode cair. Então temos que respeitar isso. De fato. Respeitar o universo de cada um. De fato. Então, assim, eu tenho uma visão bastante positiva sobre religião, desde que ela respeite os conceitos de saúde mental. Porque aí né, que ela respeite a ciência, que Exato. entenda que ciência é ciência. Exato. Ciência é uma coisa, religião é outra, Exato. e podem estar juntas à medida que uma respeita a outra. Exato. Não é? Legal. Meu querido, eu estou aqui com os espelhinhos, que eu vou te passar e você vai falando, dando a sua opinião, falando um pouco a respeito, certo? Nossa. Deixa eu ver se estão todos direitinho aqui. Estão. Pode escolher. Bom, como é setembro amarelo, eu vou começar pelo Com amarelo aqui. Tudo bem, vamos lá. O que é para fazer? Para eu ler? Para você ler e responder para nós o que é isso que está escrito aí. Tá. Vida. Vida. O que é a vida para você, meu querido? Tá? A vida, para mim, é algo que passa muito rápido e que muitas vezes a gente não consegue, de fato, perceber o que ela é. Ela é um conjunto de experiências que muitas vezes a gente só consegue se dar conta quando ela se torna uma memória. Então eu penso que a gente precisa respirar um pouco mais devagar e olhar para o hoje. Para mim, isso é a vida. O aqui e agora é fundamental para você. Vermelho. Medo. Medo. Quais são os seus medos? Você tem medo? Lógico que tem, porque nós somos humanos. Eu tenho muito Quem não tem medo, tem medo de barata, tem medo de alguma coisa, né? Eu tenho muito medo. Talvez o meu maior medo é de um dia não conseguir trabalhar. Acho que esse é o meu maior medo. Eu gosto tanto de trabalhar. Comecei a trabalhar com 13 anos, 13 para 14. Poucas pessoas sabem, mas eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro. E era... Me fala um pouquinho sobre você. Você trabalhou como... Claro, claro. E era muito gostoso, assim. Era uma rotina muito boa, acordar cedo. Tinha uma pessoa muito querida, o seu Adalto, que era meu chefe, que era o pedreiro mais velho, construindo uma casa. Eu nasci em Rio Claro, no interior de São Paulo. E ele estava construindo uma casa lá e eu ajudava, assim, e era muito legal, assim, jogar tijolo para cima, as construções. Engraçado, né? Aonde isso? Isso em Rio Claro. Rio Claro é interior de São Paulo. Você é do Rio Claro? Eu sou de Rio Claro. Eu nasci lá e fiquei lá até os 17 anos, quando eu saí de lá para ir para a faculdade de medicina. E essa foi uma noção primeira de trabalho. Eu venho de uma família muito pobre e bem desestruturada, em que dentro de casa eu via as violências que o alcoolismo provoca na vida das famílias, e isso foi a minha realidade desde pequeno, e saí muito cedo para trabalhar. Então, trabalhei como servente de pedreiro, trabalhei como mecânico, trabalhei como office boy, e estudava à noite, ouvia de professores que nunca seria possível conseguir passar em medicina, porque isso era reservado para as elites de São Paulo, paulistanas, mas não tive medo, não parei, segui adiante, fiz a faculdade
faculdade e sigo trabalhando até hoje. Então, não poder trabalhar um dia, para mim, é um medo. Mas eu tenho claro para mim, assim, que a aposentadoria para mim não vai existir. Vou seguir adiante. Agora eu vou no verde, hein? Vamos na esperança aqui. Vamos no verde. A morte. O que é a morte para A você? morte. A morte, para mim, ela é um mistério. A morte é um mistério. Algumas pessoas gostam de explicar a morte e tudo mais. Para mim, ela não tem explicação. Não? Ela é Quando algo... você morrer, você vai para onde ou não vai para lugar nenhum? Você tem alguma ideia de para onde? Pois é, menino. Então, às vezes me perguntam isso. A questão é que eu tenho tanta coisa para eu fazer por agora que eu não penso lá. O que eu consigo pensar agora, nesse momento, é o seguinte: eu preciso construir um legado. Certo. E o meu legado eu construo à medida que eu consigo ajudar a pessoa, seja na educação, em curar. Então eu entendo que tem muitas vidas para passar antes de eu pensar na minha morte. Mas ela vai vir, é algo natural. Na hora certa ela vem. Vou de esperança de novo. De novo? O que adoece e o que cura? O que adoece e o que cura? Eu entendo que o que cura de fato, nos dias de hoje, é você aprender a ir um pouco mais devagar. Entende? Eu acho que a gente vai numa Explica velocidade. direitinho esse começo um pouco mais devagar. A gente hoje vai muito rápido com tudo, a gente quer informação muito rápido, a gente fica pensando muito rápido nas férias, aí quando tá nas férias a gente quer curtir tudo intensamente. Eu penso que isso está adoecendo a gente cada vez mais, assim. Isso é parte do que está no consultório, na minha realidade hoje, eu explicar para as pessoas que, assim, ao mesmo tempo em que você aprender a viver a vida um pouco mais devagar te cura, a velocidade da forma como estão as coisas hoje, ela adoece. A gente querer saber tudo muito mais rápido, assim, a gente querer tudo muito mais rápido. Às vezes eu sinto falta do telefone daquele discado, sabe? Acho que isso faz diferença na vida das pessoas. Como eu acredito que nada acontece por acaso, você deixou a última. E essa última é justa. Pode pegar agora e ler a última. Quem sou eu no espelho? Você já falou profissionalmente, falou que foi pedreiro, falou. Agora, quem é você? É muito difícil. Quem é o Volney? Pois é muito difícil. Quem é o Volney? O doutor Volney, você já falou. Agora o Volney, quem é o Volney? É muito difícil eu falar de mim, viu, Janor? Assim, eu acho que as tantas pessoas que passam por mim no dia a dia, assim, elas conhecem um personagem, né, que... Eu acho que é um personagem que você somos sustenta personagens, ali, latim, né? Persona, somos todos personagens que vivemos vários papéis. Exato, assim, que hoje, vindo daqui, assim, uma paciente muito querida, ela vai fazer uma cirurgia e eu mandei as orientações para ela do ponto de vista da psiquiatria do que era necessário e tudo mais. E aí ela acho que estava muito feliz com a cirurgia. Ela responde assim: você é um médico que todo mundo gostaria de ter e tudo mais. Óbvio que me fez muito feliz essa mensagem dela, até por isso que eu trouxe aqui. Mas eu fiquei pensando que ela lida com o personagem, assim. Eu acho que o Volney, quanto pessoa, eu posso dizer para você que eu sou muito cético, e muito reservado, assim. Eu acho que é o que eu consigo falar. É tão reservado que você não consegue. É. Mas tudo bem, nós temos Não, que respeitar eu acho que o fato de você ser assim, lógico. Eu acho que eu consigo falar disso de mim, assim, quem Mas você tem algum hobby? Só pra gente, algum hobby? Legal, assim. Alguma coisa assim. Mais uma pista, né? Assim, mas eu posso falar, assim, de mim, assim, eu sou uma pessoa que majoritariamente, assim, eu acredito na família como essência e estrutura de vida, e eu venho... De novo, é a realidade que eu tenho ao longo de séculos das minhas famílias. E a minha família tem uma forma de funcionar muito gregária, todo mundo muito amontoado, e isso foi tema das minhas terapias durante muito tempo, até eu entender que eu sou feliz dessa forma. Então, família é uma coisa que eu estou muito ligado. Uma outra questão que eu sou muito ligado é em esporte e em corpo. Então, eu sou sempre muito atento com o que eu como. Você é forte, você é uma pessoa... Muito. Eu estou sempre muito atento com o que eu como, o que eu bebo. De atividade física, eu geralmente faço musculação 4 a 6 vezes por semana. O que é fundamental, musculação. Exatamente. Se não fizer musculação, não adianta... na minha opinião, eu faço pior. Não, músculo. Se não tiver músculo... Então, gosto de musculação, faço natação 3 vezes por semana. Eu tô afastado da corrida, tô voltando agora porque precisei fazer uma cirurgia em junho, mas gosto também de correr. Então, o que eu puder estar inserido em esporte. E a última coisa de mim, assim, se você quiser me fazer feliz, me coloca diante do mar. Do mar, O mar, a finitude do mar, a amplitude, não ver um horizonte, assim. Eu acho que o mar, ele consegue expressar muito como eu enxergo a vida, que você perguntou. Eu acho que ela não tem fim. É sempre infinito, assim. E eu enxergo a vida. O mar, para mim, representa muito isso. Meu querido, eu aqui está
um registro seu, um desenho que eu fiz seu, um registro de você mergulhando, está aqui, de você mergulhando no espelho. Legal. Viu? Porque agora o nosso diretor técnico, Gabriel, colocou a lâmpada do Aladim para que você faça um pedido para o universo, para os nossos políticos, para quem você quiser, com relação à vida, ao mundo, a qualquer coisa. Olha, primeiro de tudo, eu não sabia que eu ia ver o gênio na frente. Mas eu vou falar a primeira coisa que veio no meu coração, assim, porque eu acho que a gente tem que ser transparente, assim. Lógico. No último ano, eu venho do ponto de vista pessoal, enfrentando uma batalha. Minha mãe está tratando de um câncer de intestino com metástase, e desde que eu soube disso, a vida muda de perspectiva, porque você passa a muito mais ainda valorizar cada minuto que você tem, né? Ela passou por 2 internações, fez cirurgia, fez uma quimioterapia, está indo para a segunda agora, e o que eu vou pedir para o gênio da lâmpada, assim, ou para a lâmpada que tiver aí, é que me permita, enquanto houver vida, que eu possa aproveitá-la de uma forma bastante serena e muito gostosa, e quando a morte me for concedida, que seja mais um dia na vida, que eu possa ter força e leveza para lidar com isso. Que ótimo. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Nosso podcast foi ótimo, né? Está sendo ótimo. Viu? Espero que você volte aqui, vou ter muito prazer em recebê-lo. Agora, antes de fecharmos, primeiro vou dar um toquezinho para as pessoas. Olha, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e vir fazer parte desta família. Eu observei que muita gente assiste nosso podcast, mas não se inscreve no canal. Às vezes porque esquece, né? Mas para nós isso é muito importante. Meu querido Dr. Volney, pode dar a sua mensagem e os seus dados para que as pessoas possam entrar em contato com você. Genor, olhando para você primeiro, eu queria de novo agradecer, é uma honra poder estar aqui no seu espaço, na sua frente, falar e aprofundar e me trazer para o espelho. Eu acho que é uma alegria. Eu me sinto honrado em recebê-lo, que eu me sinto muito honrado em recebê-lo. Muito obrigado. E para o público que vem, que assistiu esse tema do Setembro Amarelo e da valorização da vida, a minha mensagem é muito simples, assim, não é normal você ter sintomas de saúde mental, tristeza, angústia, medo, pensamentos de morte, compulsão por alimento, abuso com álcool, outros. A saúde mental é infinita. Então, busque ajuda, onde for possível. Agente comunitário de saúde, enfermeiro da família, médico clínico geral, psicólogo, psiquiatra, busque ajuda. E os seus dados, quem quiser lhe procurar, claro. Como faz? Eu sou meio reservado, como diz. Meu Instagram é fácil de achar, @Dr. Volney Costa. Lá você pode me achar com facilidade. O seu e-mail, não vai querer dar e-mail, nada? Não, tá tudo bem. O Instagram, tá. @Dr. Volney Costa. Lá tem tudo. Turma, estamos terminando, mergulhando no espelho.